Olá, bom dia! Hoje é dia 23 de julho de 2025, quarta-feira. Graças a Deus, a bondade do Senhor nos permite estarmos mais uma vez juntos para a nossa devocional, depois de uma noite tranquila, de sono e descanso. O texto que temos para a nossa devocional é do apóstolo São Paulo, à igreja da Galácia, ou aos Gálatas, capítulo 4, versos 3 até o verso 7. Lemos o seguinte: Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Falamos ontem sobre esse texto em que Paulo trata aqui da origem de Jesus, falando da plenitude, do tempo, e a origem do Senhor Jesus é de fato celestial, porque Deus enviou seu Filho. A manifestação é clara, ele nasceu de mulher, nascido sob a lei. E o propósito é resgatar os que estavam sob a lei e também a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Continuando no texto do apóstolo São Paulo, depois que ele fala destes aspectos, ele diz aí os efeitos desta manifestação ou da nossa maturidade em Cristo. Primeiro, ele fala que nos foi, então, colocado ou enviado ao nosso coração o Espírito Santo. Então, como efeito desta ação de nos resgatar e de nos adotar, resgatar da lei e nos adotar em Cristo, ele envia o seu Espírito Santo ao nosso coração. Assim, portanto, a adoção tem como uma confirmação a nós desse fato pela presença do Espírito Santo. Alguém poderia perguntar, mas pode ser filho adotado e não ter o Espírito Santo? A resposta é não. Mas veja bem, agora não é o filho que vem. O filho foi enviado, fez a sua obra, realizou o seu ministério, subiu aos céus e enviou o seu filho. Enviou o seu Espírito Santo. Então não é o filho mais que é enviado, mas é o Espírito que é enviado ao nosso coração. Verso de número 4, Deus enviou o seu filho, agora ele envia o Espírito de seu filho. É o verso de número 6. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Assim, quem está em nós é, de fato, o Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo. Ele é que habita, é dele que o nosso corpo é santuário e templo. Então, quem está em nós e habita em nós é, de fato, o Espírito Santo. Jesus, portanto, está presente em nós por meio do seu Espírito Santo, que é aquele que hoje opera em nós e entre nós. Segundo aspecto é que deixa claro que ele muda o nosso estado, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba, Pai. Então nós somos filhos. De sorte que já não és escravo. Mudou, portanto, o nosso estado. Por quê? Porque a nossa filiação em Cristo muda o nosso estado. O estado é a condição de alguém, ou a posição de alguém
diante da lei. Então, a sua posição diante da lei, qual é o seu estado civil, casado, solteiro, divorciado, viúva e tal. Então, é como você está postado diante da lei. Então, a nossa filiação muda o nosso estado. Nós éramos escravos, mas devido à filiação nos tornamos filhos maduros. É um fato legal. Um escravo podia ser adotado, e então se tornava filho, deixava e perdia a condição de escravo, mudava o seu status, não deixava de ser quem ele era, mas mudava o seu estado diante da realidade da lei. Assim, a presença do Espírito em nós, a habitação do Espírito em nós, leva à certeza desta nova relação com Deus. Por isso ele diz, por isso nós clamamos Abba, que quer dizer pai, papai, quase um paizinho. Então, uma intimidade. Por quê? Porque mudou o nosso estado. Nós não somos mais escravos, mas somos agora, de fato, filhos. O nascer de novo e a adoção são excludentes? Não, de forma nenhuma. São complementares. Eu nasço de novo, sou adotado, então o que acontece? Eu tenho esta certeza da presença do Espírito no meu coração. Portanto, ele envia o Espírito, ele muda o nosso estado e ele nos outorga privilégios. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também, herdeiro por Deus. É a visão da herança, a herança que deflui de quê? Da adoção. Uma vez que fomos adotados, somos recebidos na condição de filhos, então passamos a ter o privilégio, o direito à herança, porque nós somos, de fato, da família com toda a plenitude de direitos. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo vai colocar aqui uma sequência, ele fala no verso de número 6, vós sois filhos. Depois, no verso 6, ele fala, enviou ao nosso coração. Mas agora no verso 7, ele particulariza, ele singulariza, quando diz, já não és escravo. E sendo filho, também herdeiro por Deus. O gentio era escravo, fora da família. O judeu era filho menor, escravo de fato. Como um escravo, não podendo usufruir de todos os direitos. Agora, tanto judeu quanto gentio em Cristo são filhos em estado de maioridade, com o exercício pleno dos direitos. Então, Paulo, de certa forma, pergunta, se você recebeu tudo isso pela fé em Cristo, vai voltar para a lei? Claro que não. Deus o abençoe e nos dê compreensão destas verdades gloriosas de que, de fato, em Cristo Jesus somos filhos maduros, podemos ter essa intimidade, chamá-lo Pai, e termos a certeza de que somos seus herdeiros por sua graça. Amém? Amém.